Que maluquice, Alice! Entrar na toca de um coelho que usa colete e relógio? O que espera encontrar? Conta uma história pra mim, conta uma história pra mim. E nós continuamos com as aventuras de Alice no País das Maravilhas. Capítulo 3. A primeira coisa a fazer, disse Alice consigo mesma, enquanto caminhava pela floresta, é voltar ao meu tamanho normal. E a segunda coisa é encontrar o caminho para aquele adorável jardim. Acho que esse é um bom plano. Parecia um excelente plano, sem dúvida. Simples e bem organizado. A única dificuldade é que ela não fazia ideia de como começar. Enquanto espreitava ansiosamente entre as árvores ao redor, um pequeno latido agudo, bem acima de sua cabeça, a fez olhar para cima com um sobressalto. Um filhote enorme estava olhando para baixo com grandes olhos redondos, esticados, debilmente, uma pata tentando alcançá-la. Pobre criatura, disse Alice num tom carinhoso. Esforçou-se para assobiar, mas ficou assustada com o pensamento de que o filhote poderia estar com fome e, nesse caso, ele provavelmente a devoraria, apesar de todo o seu carinho. Sem saber o que fazer, pegou um graveto, ofereceu ao filhote, que imediatamente pulou no ar com um ganido de alegria, investindo contra o graveto. Então, Alice se escondeu atrás de um arbusto para não ser avistada. E assim que apareceu do outro lado, o filhote deu outra corrida contra o graveto e acabou tropeçando e caindo de ponta cabeça na pressa de pegá-lo. Alice achou que parecia como brincar com uma carroça e esperar ser pisoteada a qualquer momento. Então, escondeu-se novamente atrás do arbusto. Daí o filhote começou uma série de ataques ao graveto, correndo muito pouco para a frente de cada vez, voltando para trás para pegá-lo, latindo o tempo todo, até que se sentou a uma boa distância, ofegante, com a língua para fora e seus grandes olhos meio fechados. Pareceu uma boa oportunidade para Alice escapar. Ela partiu imediatamente, correu até que o latido do cachorro parecesse longe e até ela se cansar e perder o fôlego. Mesmo assim, era um filhotinho adorável, disse Alice, enquanto se apoiou para descansar. Deveria ter ensinado alguns truques a ele, se ao menos estivesse no meu tamanho normal. Oh, quase esqueci que preciso crescer novamente. A grande questão, certamente, era o quê? O que beber ou comer? Alice olhou ao redor, as flores e as lâminas de grama, mas não via nada que parecesse a coisa certa a comer nessa circunstância. Havia um grande cogumelo perto dela, quase do mesmo tamanho que ela. Quando olhou embaixo dos dois lados, atrás, lhe ocorreu olhar em cima dele. Ela se esticou na ponta dos pés e espiou sobre o cogumelo. Seus olhos imediatamente encontraram uma grande lagarta azul que estava sentada, de braços cruzados, fumando um longo narguilé, sem notar a menina. Por algum tempo, eles se olharam em silêncio, até que a lagarta tirou o narguilé da boca e falou: "Quem é você?" Este não era um bom começo para uma conversa. Alice respondeu timidamente: Eu não sei, senhora, não neste momento. Pelo menos sei quem eu era ao acordar esta manhã, mas acho que mudei várias vezes. O que você quer dizer com isso? Explique-se. Temo que eu não consiga me explicar, senhora, porque não sou eu mesma. Entende? Não entendo. Acho que não consigo explicar melhor. Alice respondeu educadamente: Eu mesma não consigo entender e, francamente, ter diferentes tamanhos no mesmo dia é bastante confuso. Não, não é, discordou a lagarta.
Bem, talvez você ainda não tenha experimentado isso, disse Alice. Porém, quando você se transformar numa crisálida, saberá. E depois, numa borboleta, acho que deve ser uma sensação esquisita. Não acha? Nem um pouco. Só sei que pareceria estranho para mim. Você, disse a lagarta com desprezo. Quem é você? O que os levou novamente ao início da conversa. Alice ficou irritada com a lagarta e levantou-se, dizendo seriamente: acho que deveria dizer quem é você primeiro. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra questão intrigante. Como Alice não conseguia pensar numa boa razão e a lagarta parecia estar com um péssimo humor, despediu-se e foi embora. Volte! Tenho algo importante a dizer. Alice virou-se e voltou novamente. Mantenha a calma, pediu a lagarta. Só isso? Disse Alice, engolindo a saliva. Não, advertiu a lagarta. Alice pensou que poderia muito bem esperar, já que não tinha mais nada para fazer. Talvez, no final das contas, a lagarta pudesse dizer alguma coisa que valesse a pena. Por alguns minutos, ela fumou seu narguilé sem falar nada, mas finalmente descruzou os braços, tirou o narguilé da boca e falou: então você acha que mudou, não é mesmo? Sim, senhora, não consigo me lembrar de coisas que costumava saber. Tentei recitar a abelhinha tarefada e saiu tudo diferente. Tente recitar, você está velho, sugeriu a lagarta. Alice entrelaçou as mãos e começou. Você está velho, pai William, e seu cabelo está branco. Mesmo assim, você ainda planta bananeira. Não acha isso uma grande asneira? E recitou, indo até o fim. Não está correto, avaliou a lagarta. Não, está muito certo, disse Alice timidamente. Algumas palavras foram trocadas. Está tudo errado, do início ao fim, disse a lagarta. E houve um silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Oh, não ligo para qual tamanho, Alice respondeu. Apenas um que não fique mudando tantas vezes. Você está satisfeita agora? Bem, eu gostaria de estar um pouquinho maior, senhora, se não se importar. 7 centímetros é muito pouco para mim. Eu acho uma ótima altura, disse a lagarta num tom alto e irritado, endireitando-se enquanto falava. Porque este era o seu tamanho, 7 centímetros. Mas não estou acostumada com essa altura, reclamava Alice. E pensou consigo mesma, desejaria que essas criaturas não se ofendessem tão facilmente. Com o tempo, você se acostumará, disse a lagarta. Começou a fumar novamente. Alice esperou até a lagarta resolver falar novamente. Depois de alguns minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, desceu do cogumelo, fazendo apenas uma observação enquanto ia. O topo fará você crescer e o talo fará você diminuir. O topo de quê? O talo de quê? Indagou Alice. Do cogumelo, disse a lagarta. E no momento seguinte, já estava longe. Alice permaneceu olhando atentamente para o cogumelo por um minuto. Depois o arrancou, dividindo-o em 2 partes, com o talo em uma mão e o topo na outra. O que mesmo o talo faz? Perguntou ela. Mordiscou o talo e no momento seguinte sentiu uma pancada violenta no queixo. E seu queixo foi de encontro ao pé. Ela estava bastante assustada com essa mudança brusca, mas como não encolheu mais e não tinha deixado o pedaço do topo do cogumelo cair, ela ainda não tinha perdido as esperanças. Quase não conseguia abrir a boca com seu queixo pressionando contra o pé, mas depois de muito esforço
conseguiu dar uma mordidinha no pedaço do topo do cogumelo. Finalmente minha cabeça está livre, disse Alice alegremente. Mas sua alegria logo virou aflição quando descobriu que seus ombros tinham sumido. Olhou para baixo e percebeu que seu pescoço estava imenso, parecia um tronco emergindo de um mar de verdes folhas. O que pode ser todo aquele negócio verde? Perguntava-se. Onde estão os meus ombros? Oh, minhas pobres mãos, como pode eu não conseguir vê-las? Ela as estava movimentando enquanto falava, mas não acontecia nada a não ser um leve ruído entre as folhas. Então, tentou levar a cabeça às mãos e ficou feliz ao descobrir que seu pescoço se dobrava em qualquer direção como uma serpente. Alice tinha acabado de conseguir dobrá-lo no lindo zigue-zague e ia mergulhar entre as folhas, que na verdade eram as copas das árvores da floresta na qual ela estivera vagando, quando um assobio agudo a fez pular para trás. Uma grande pomba voou bem no seu rosto e estava batendo violentamente suas asas. Serpente! Gritou a pomba. Não sou uma serpente, disse Alice indignada. Deixe-me em paz, fiz o melhor que pude. Mas a pomba, desesperada, saiu voando. Nada parece agradá-las. Não faço ideia do que está falando, disse Alice. Já tentei raízes de árvores, margens, cercas, mas estas serpentes nada a satisfaz. Alice estava cada vez mais confusa, mas pensou que não adiantava falar nada até a pomba terminar. Como se já não fosse problema suficiente chocar os ovos, disse a pomba. Ainda tenho que ficar de olho nas serpentes? Ah, não tirei nenhuma sonequinha. Sinto muito que esteja aborrecida. E pensar que ao escolher a árvore mais alta da floresta, finalmente me livraria das serpentes, disse a pomba. Será que elas precisam subir até o céu? Mas não sou uma serpente, sou bem. O que você é? Vejo que está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma garotinha, um pouco em dúvida. De fato, uma história plausível, admitiu a pomba. Já vi muitas dessas histórias, mas alguém com um pescoço igual ao seu, você é uma serpente. Você vai me dizer que nunca experimentou um ovo? Claro que eu já provei ovos, disse Alice, que era uma criança muito sincera, mas de jeito nenhum quero os seus, não gosto de comê-los crus. Bem, caia fora então, mandou a pomba, acomodando-se novamente em seu ninho. Alice agachou-se entre as árvores o melhor que pôde, enquanto seu pescoço ia ficando enganchado entre os galhos. Várias vezes teve que parar para soltá-lo. E lá se foi Alice. O que será que vai acontecer desta vez? As aventuras de Alice continuam.